Quando falamos em sensores indutivos, é comum imaginar que todos eles fazem praticamente a mesma coisa, detectar uma peça metálica sem contato. Mas na prática, escolher o sensor errado pode causar falsas detecções, colisões com peças, dificuldade de instalação e até paradas frequentes da máquina. Neste vídeo, vamos conhecer as principais famílias de sensores indutivos da ONRO e entender qual delas é mais indicada para aplicações convencionais, espaços reduzidos, soldagem, grandes distâncias e posicionamento de alta precisão. O sensor indutivo cria um campo eletromagnético em sua face de detecção. Quando um objeto metálico entra nesse campo, o sensor identifica a alteração e comuta sua saída. Por não existir contato mecânico, ele apresenta alta vida útil, boa velocidade de resposta e excelente repetibilidade. Porém, a distância de detecção pode variar de acordo com o material da peça. Normalmente, o ferro é detectado a uma distância maior do que metais como alumínio, cobre ou latão. Também precisamos observar se o sensor é blindado ou não blindado, o formato do corpo, a distância necessária e as condições do ambiente. Começando pela linha E2B, temos uma família voltada principalmente para ambientes industriais convencionais, combinando confiabilidade com bom custo-benefício. A linha possui versões que vão de M8 a M30, além de modelos blindados e não blindados, corpos curtos ou longos e distâncias de detecção simples ou duplicadas. Também é possível escolher entre saída NPN ou PNP, operação normalmente aberta ou normalmente fechada e conexão por cabo ou conector. Outro destaque é o indicador de operação visível de 360 graus, facilitando a visualização mesmo quando o sensor está instalado em locais de difícil acesso, com proteção IPM67 e temperatura de operação entre -25 e 70 graus Celsius. A linha E2B é uma excelente escolha para a presença de peças, fim de curso sem contato, contagem e posicionamento simples. Quando a aplicação exige maior margem de detecção, a família E2E Next oferece recursos mais avançados. Um dos maiores destaques é o modelo M12 de distância quádrupla, capaz de alcançar até 9 mm em versões blindadas. Essa distância maior permite instalar o sensor mais afastado da peça, reduzindo o risco de colisões causadas por vibração, desalinhamento ou variações mecânicas. Também é possível substituir sensores maiores por modelos menores. Em algumas aplicações, um E2E Next M12 consegue realizar uma função que anteriormente exigia um sensor M18, ajudando a padronizar projetos e reduzir o número de modelos mantidos em estoque. Dependendo da versão, a linha oferece comunicação IO-Link, indicação luminosa de alta visibilidade de 360 graus, elevada resistência a óleo de corte e proteção para ambientes com lavagem industrial. É uma família especialmente interessada para máquinas ferramenta, linhas automotivas e equipamentos nos quais uma parada causada por colisões ou falsa detecção gera custos elevados. Para o processo de soldagem, a ONRO oferece a linha E2EW. Esses sensores possuem construção metálica robusta e versões com revestimento resistente ao respingo de solda, reduzindo o desgaste durante a limpeza e aumentando a vida útil do equipamento. Nos modelos premium, outra particularidade importante é a possibilidade de obter distâncias equivalentes para a detecção de ferro e alumínio. Por exemplo, o modelo M12 de distância quádrupla pode detectar os dois materiais a uma distância nominal de 7 mm. Isso facilita a padronização de máquinas que trabalham com peças metálicas diferentes. A linha também utiliza a tecnologia para reduzir a influência dos ruídos eletromagnéticos gerados durante a soldagem. Algumas versões oferecem IO-Link, permitindo monitorar nível de detecção e temperatura interna do sensor. É importante destacar que a equivalência entre ferro e alumínio é uma característica dos modelos premium. Nos modelos basic, a distância para alumínio é menor. Quando praticamente não existe espaço disponível, temos a linha E2E de pequeno diâmetro. Ela inclui corpos cilíndricos de 3, 4, 5,4 e 6,5 mm, além das versões roscadas M4 e M5. Apesar do tamanho reduzido, esses sensores podem atingir frequência de resposta de até 5 kHz, sendo adequados para objetos em movimento rápido. A família também oferece 4 indicadores distribuídos ao redor do corpo, cabos resistentes a flexões e tubos metálicos em espiral para proteger o cabo contra impactos e rompimentos.
O E2S é um sensor quadrado super compacto, disponível a partir de apenas 5,5 por 5,5 mm, com amplificador incorporado. Existem versões com detecção pela face superior ou pela face frontal, com distância de 1,6 a 2,5 mm. Sua frequência de resposta é de 1 kHz, e a linha inclui opções de 2 ou 3 fios, NPN e PNP, normalmente aberto ou normalmente fechado. Ele é indicado para pequenas máquinas, mecanismo de montagem, garras e dispositivos compactos. Já o TLW utiliza um formato plano. Uma de suas versões possui apenas 6 mm de espessura, e mesmo assim alcança uma distância de detecção de 3 mm. A família também possui versões com distâncias maiores, chegando a 20 mm, além de modelos com corpo em alumínio fundido. É uma ótima alternativa quando não existe espaço para instalar sensor cilíndrico ou quando a fixação precisa ser feita diretamente sobre uma superfície plana. Para detecções em maiores distância, a linha E2Q5 possui modelos quadrados de 20 mm na versão blindada e de 40 mm na versão não blindada. Sua face ativa pode ser reposicionada em diferentes ângulos, permitindo adaptar o sensor à montagem da máquina. A conexão é feita por conector M12 e existem versões NPN ou PNP com apenas saídas normalmente aberta ou com saídas normalmente aberta e normalmente fechada. A linha também possui proteção contra curto-circuito, inversão de polaridade e graus de proteção IP67 e IP69K. O E2Q6 também possui um formato retangular, mas sua principal particularidade é permitir a mudança de direção e detecção entre 5 posições: frontal, superior, inferior, esquerda ou direita. Ele está disponível com distância de 20 mm na versão blindada e 30 mm na versão não blindada. A ligação é realizada diretamente em um bloco de terminais, e o sensor fornece simultaneamente as saídas normalmente aberta e normalmente fechada. 4 indicadores luminosos permitem verificar seu funcionamento por diferentes ângulos. A proteção IP67 é obtida quando utilizamos o prensa-cabo recomendado. Até agora falamos principalmente de sensores utilizados para indicar presença ou ausência, mas algumas aplicações exigem precisão muito maior. A linha E2NC segue exatamente esse princípio. Ela utiliza o conceito de cabeça sensora com amplificador separado, mas acrescenta recursos avançados. Ela possui cabeça com distância de 0,6 e 7 mm e repetibilidade entre 1 e 5 micrômetros, dependendo do modelo. Existem amplificadores com 2 saídas e uma entrada, conexão com economia de fiação e integração com unidade de comunicação EtherCAT ou CC-Link. Também há uma cabeça resistente à temperatura elevada, chegando a 200 graus Celsius. Por isso, o E2NC é indicado para posicionamento fino, controle de pequenas variações dimensionais, seleção de peça e aplicações nas quais um sensor indutivo convencional não oferece resolução suficiente. E para não ficarmos só na teoria, vou mostrar para vocês agora a diferença entre um sensor M12 da linha E2B e um sensor M12 da linha E2E Next, onde a gente vai poder perceber a diferença de alcance de detecção entre uma linha e outra. E antes de começarmos, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e comenta aqui embaixo no vídeo se você está gostando desses conteúdos para que a gente continue produzindo ele para vocês. No vídeo a gente conseguiu comparar a diferença de distância entre um sensor da linha E2B do tamanho M12 e da linha E2E Next do tamanho M12 também. Como eu disse no vídeo, a linha E2E Next ela tem uma vantagem onde a Onrum implementou uma parte eletrônica capaz de gerar um campo magnético que dobre a distância do sensor. Então no vídeo é possível perceber que a distância do objeto para o sensor E2B é bem próximo, enquanto que a distância entre o objeto para o sensor E2E Next é um pouco mais distante. Isso, por si só, já comprova a eficácia da tecnologia da Onrum. Resumindo, para aplicações industriais convencionais e bom custo-benefício, temos o E2B. Quando precisamos de maior distância, mais margem contra colisões e recurso de diagnóstico, a escolha pode ser o E2E Next. Para ambientes de soldagem, respingos e produção com ferro e alumínio, temos o E2EW. Com espaços reduzidos, podemos escolher entre E2E de pequeno diâmetro ou o super compacto E2S e o sensor plano TLW. Para grandes distâncias e maior liberdade mecânica de montagem, temos os modelos retangulares E2Q5 e E2Q6. E finalmente, para posicionamento de precisão micrométrica, a solução inteligente é a família E2NC. Na hora de selecionar um sensor,
Nunca considere apenas a distância nominal. Verifique também o material da peça, o espaço disponível, a influência de metais ao redor, a frequência de resposta, o tipo de saída e as condições ambientais. Conhecer essas diferenças é o que transforma um simples sensor de presença em uma solução realmente confiável para a sua máquina.